Vai ver, o Henry Bugalho é muito engraçado. Veja, a Terra, ela é... Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto foi quando eu disse... Paulo Figueiredo, gente. Quando o Gentili, se porventura, né? Se o Gentili se candidatar, que o que vai acontecer é que a oposição vai buscar histórias do passado do Gentili, vai usar histórias sujas para tentar macular a campanha do Gentili. Pausa. E eu disse que isso... Meu Deus do céu, como ele adivinhou um negócio desse? Ele já tá alertando. Não, quando é que uma pessoa... Quer dizer que ele diz assim, quando o cara vai ser candidato, normalmente vão pesquisar no passado dela coisas que queimem o filme dela? Ele alertou. Nós precisamos contratar esse cara. Não, vamos ver. Que baita análise. Abaixa um pouco do meu fone, por favor. Também Matar o nosso vocal mas tá que alto. acontece. Inclusive o próprio MBL faz isso, né? Então vale ressaltar que o MBL, quando constrói sua reputação digital, sua carreira digital como agitadores políticos, eles fazem isso tentando buscar sujeira de petistas, de candidatos do PSOL, de políticos da esquerda, para tentar prejudicar esses candidatos. Uma pausa. Assim, o Henry, o MBL não faz só isso, que faz isso com bolsonaristas também, e todo mundo faz isso conosco. E na verdade todo mundo faz com todo mundo desde que existe a política. A história do mundo é isso. Eu não tô entendendo. Eu quero disputar uma vaga com ele. Eu vou falar coisas ruins dele que ele fez no passado. Eu tava vendo que em Roma, né? Teve uma época que o César, ele. Na época dos piratas lá, que ele teve que escapar dos piratas, ele teve que encontrar e foi pedir ajuda. Não sei se foi o Catão ou se foi o. Acho que foi o Pompeu que arrumou pra ele uma broderagem com um rei. Acho que lá ali perto do Oriente Médio, né? Eu não me lembro exatamente o lugar. O Oriente Médio era Pompeu Magno. Pra direita era o Pompeu Magno. Não, mas assim, ele foi lá pro Oriente Médio com um rei vassalo de Roma. E ele ficou brother do rei. E aí começaram a falar em Roma que o César teve um caso com o cara. E aí ficavam puxando uma história antiga do César. E, o César era um pederasta. E o César, não sou não. Ou seja, os caras já fazem, assim, desde que a política é isso. Tem, assim, a pessoa é figura pública, ela vai ter que ouvir, né? Não tem novidade. Pensar, bem, não é um candidato, mas basta pensar na campanha eleitoral do Mamãe Falei à Prefeitura de São Paulo, quando ele elege, para tentar destruir alguém, o padre Júlio Lancelotti. Ele recupera uma história do padre Júlio Lancelotti, uma história que já havia sido contestada, para mostrar como a esquerda favorece... Pausa! Ele pulou a história? Que história? Que história aí? Conta a história! Conta a história! Qual é a história? Para começar, que é o seguinte, eu não elegi ele, tá? Eu falei de renovação de plano diretor... O Júlio Lancelotti veio me xingar. Não fui eu que fui atrás dele. Ele me xingou primeiro. Ele falou, esse pessoal aí que não gosta de gente, que não sei o quê, que parará. Ele me elegeu como inimigo. E a partir disso, eu expus verdade sobre ele. O Júlio Lancelotti é ligado a Craco Resiste. O Júlio Lancelotti tem uma história muito mal explicada, que ele deu um carro para uma pessoa que o acusava de pedofilia. Eu não inventei essa história. Eu era criança quando essa história aconteceu. Isso é dos anos 90. Essa história... o jurídico já entrou aqui, porque é o seguinte, você fala qualquer coisa do Júlio Lancelotti, você termina preso. Não, eu só estou falando o seguinte, não sou eu que estou dizendo. Não, o Reinaldo Azevedo já tem uma cobertura sobre essa história. Agora que o Reinaldo Azevedo é da turma da esquerda, então leiam o Reinaldo Azevedo sobre o padre Júlio Lancelotti. Seguinte, escreve aí, Júlio Lancelotti, carro menor... Reinaldo Azevedo. Pronto. Reinaldo Azevedo. E veja. Não, assim nós não temos nenhuma opinião. O Reinaldo Azevedo tem. Pronto. Não vamos opinar sobre isso. Jurídico, está tudo certo? Pronto, citamos a imprensa. Nossa, você viu que a gente falou, já pau! Surgiu um advogado assim, puf! Sai uma advogada! Que é mulher ainda! É a Beija-Flor. Beija-Flor apareceu, vai lá. Essa Cracolândia favorece, sabe a sujeira. Chama Beija-Flor? Não. Porque eu protegi o nome dela com amor, em um codinome Beija-Flor. Meu Deus do céu. Vai lá. Em São Paulo, e ele usa isso para atacar o padre Lancelotti. Então, assim, o MBL opera desse modo, assim como outros candidatos operam, assim como outros partidos, assim como os grupos operam no jogo político. Não é o desejável, não seria o ideal, não seria, sabe, o melhor dos cenários que ficasse usando jogo sujo para tentar destruir o opositor. Mas é o que acontece e é o que está acontecendo com o Gentili. Eu quero debater ideias. Eu fiz um desafio para ele 2 vezes e faço de novo. Henry, me chama. A gente debate e você pode estabelecer como termo eu não fazer o tal do jogo sujo. A gente debater ideias, no campo das ideias. Aí ele falou, não, você quer me usar pra aparecer pra sua eleição de prefeito. Tudo bem, passou a eleição. Eu fui lá no vídeo dele, como ele já passou a eleição, bora? Não, veja... Então, você falou da gente. Eu estou aqui numa boa falando pra você. Vamos fazer um debatezinho? Numa boa?
sem jogo sujo, sem xingar, debater ideias, cara. Você defende as suas ideias, eu defendo as minhas e tá de boa. Vamos nessa? Né? Agora, um ponto assim, Henry. Eu não sei se o Henry defendeu o PT na eleição, ou qual foi o entusiasmo do PT, porque ele deu uma sumida, o Henry. Vai. Assim, a esquerda, assim, ela faz isso da maneira mais sórdida possível o tempo todo. O tempo todo. Para. E assim, na época da manifestação do dia 12 de setembro de 2021, contra o Bolsonaro, os caras do petismo todos levantaram o vídeo que foi tirado de contexto, meu, com uma amiga nossa do MBL, na época, pra querer me chamar de estuprador. Você lembra? No dia da manifestação contra o Bolsonaro. Esse é o jogo desses caras. Vocês querem falar alguma coisa? O TSE tirou do ar uma agência de checagem de notícia do PT que fez fake news contra o Bolsonaro. Nossa, bem isso lembrado. É fato, isso não é opinião. O TSE, um órgão da nossa república, sim, tá muito alto o som, não sei o que tá acontecendo. Não, mas cara. Pera, Arthur, não tá dando isso tá alto, assim, importante que tava baixo pro público. Cara, mas enfim, o fato é o seguinte. Estão falando que tá baixo o volume dos microfones. Tá alto no meu fone aqui. Eles simplesmente tiraram uma agência do PT, financiada com dinheiro público, que fazia exatamente isso que você acabou de falar no seu vídeo. Isso é fato, tá? Play. O microfone mais pra perto, fala mais perto, senão vai estourar. Tá, play. E daí, no caso Gentili, a gente tem que lembrar, né, como uma figura controversa de fato. Não é apenas, sabe, não, é um comediante que faz piadas ruins e faz piadas problemáticas. Ele é alguém que tem um histórico de enfrentamento com a Maria do Rosário, por exemplo, e ele fez um jogo ali de difamação, de tentativa de destruição de reputação da Maria do Rosário, que foi muito feio, muito nojento. Para que difamação? Ela processou ele recebeu algum ofício dela. Do Senado Federal. Aí ele rasgou, colocou no... Passou no saco e devolveu pra ela. Qual foi a difamação? Esses caras fazem isso, que é jogar no genérico. Não, o Renan não presta. Ele produz um discurso de ódio. Ele fala aquelas coisas lá, fala que não sei o que lá. Tá, o que ele falou? Não, ele difamou a Maria do Rosário. Tipo, falou o quê? Que ela defende bandido? Qual a difamação nisso? Aliás, que difamação é crime no Brasil. E a Maria do Rosário adora processar. E aí? Dá play. Nessa disputa com a Maria do Rosário, ele tem um caso em particular, quando ele recebe uma notificação judicial, se não me engano, ou extrajudicial, não me recordo o que foi exatamente que aconteceu, mas que ele esfrega essa notificação na bunda. Foi uma... Então, pausa. Você tá tão impreciso, irmão. Ele não esfregou na bunda, ele esfregou no saco. Tá, pra começar. Segundo lugar... Não, uma notificação... Não. Ele recebeu uma tentativa de censura do PT. Você entendeu? Ele recebeu uma intimação, uma carteirada da Maria do Rosário. Com o logo do Senado Federal pra achar que assusta. Escrito errado. Federal. Senado Federal. Senado Federal. Não faça tal piada. Ele falou, meu irmão, faz piada do caramba. Que é isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Dá play. Que demonstrava não apenas desprezo à política, né, à política eleita, Maria do Rosário, mas à mulher Maria do Rosário e também ao sistema judicial brasileiro. Tipo, desrespeito ao judiciário brasileiro. A gente vai entrar nessa conversa. Vamos falar sobre o PT, por exemplo, quando... Vamos falar de desrespeito ao judiciário, quando ficou defendendo o sequestrador do Abílio Diniz. Quando teve uma estranha participação do PT na defesa desses caras. Vamos falar de como eles achincalharam o judiciário brasileiro no caso da Lava Jato? Tentativas de destruição. Era parte do jogo, estamos defendendo. Ué. E outra coisa, o Danilo, aquilo era um ofício do Senado Federal. Para, Henrique, que bobeira. Inclusive, levou a condenação do Gentili, que na época, né, previa até a cadeia pro Gentili. Então, assim, é alguém que demonstrou desprezo por diferentes níveis do jogo político, institucional e judiciário brasileiro. Então, isso vai ser resgatado contra o Gentili. Vai, assim, isso vai ajudar a eleger o Gentili. Incapaz de exercer um cargo executivo porque ele não respeita as instituições democráticas, judiciais do país. Assim, então, o Lula respeita as instituições judiciárias e democráticas do país. Lula está sendo convidado agora para participar de uma regulamentação das mídias aqui no Brasil. Ele está chamando o impeachment de golpe. O Lula comprou o parlamento na época do Petrolão. Ele comprou o parlamento e do Mensalão.
será trazido. Isso talvez não seja o ideal no jogo democrático, mas Não, ele tá acontece muito preocupado. porque é um Para, jogo- ó, Henry. É que assim, o Henry ele não tá nem sendo difamatório, ele só tá indo naquela. Acho que o vídeo tá até chato o vídeo. É só esse bafafá, tipo, essa ladainha, tipo, ai, a democracia não permite certas coisas, tá? Quando é do outro lado, né? Sim. Que falta de. Você vê, vamos pegar. Ele falou aí alguns minutos sobre o MBL e sobre o Danilo Gentili. O que ele trouxe de argumentação de fato? Que o Danilo Gentili rasgou uma tentativa de censura. É mais ou menos quando fala, não, o MBL é a favor da censura, como lá no caso do Queer Museu. Ele não explica o que aconteceu no Queer Museu. Ele não tem nada a ver com o que aconteceu no Queer Museu. Não, Mas ele joga. Usa direto. Esse ele usa direto. Aí ele joga isso aí no ar e a pessoa não sabe e acha o quê? Ele censura alguém? Não. Por isso que assim, se você vai lá e você entra no detalhe ali, o cara não tem o que falar. Sim, por isso que ele não debate, né? Você já viu, Henrique? Aí aquela velha discussão, não, o debate, veja, ele não sustenta... Ah, para. Puta análise bosta, tipo, ai, nossa, vão falar mal do político que quer se eleger. Cada uma, vai. Tem mais coisa dele? Coisa importante? Então, assim, realmente, pô, esse foi um anti-react. Muito chato. Eu desreagi, eu saí, tipo, lento agora.